De acordo com a análise de diversos especialistas, a centro-direita, ou centrão expandido, liderou as eleições de 2024, teve uma performance contundente, inclusive os partidos compostos nesses arcos de aliança foram os que mais levaram prefeituras nas principais cidades do Brasil, já no primeiro turno, tá? Conta pra gente, mano, exatamente, cita aí os principais personagens que já liquidaram a fatura nesse primeiro turno e os que foram para o segundo turno com chances competitivas. É verdade, Marinho. Quem estava ontem sorrindo de orelha a orelha era Gilberto Kassab, o presidente nacional do PSD, que desde que foi criado sempre disse que não era nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Muito pelo contrário. E esse é o partido com o maior número de prefeituras no Brasil. Ontem foram eleitos 888 prefeitos do PSD em todo o Brasil. De longe, é o principal partido. Em segundo lugar, o MDB, que também é o partido do prefeito Ricardo Nunes, com 865 prefeitos. Depois vem o PP, Partido Progressista, e o União Brasil. Aí é que chega o PL, o Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro. Depois, os Republicanos, do Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Aí chega o PSB, primeiro partido de esquerda, que, na verdade, é de centro-esquerda, né? Ou seja, o grande vencedor dessa eleição, sem dúvida alguma, a nível nacional, foi o Centrão. Agora, o Bolsonaro pode até não ter colhido uma vitória midiática, por assim dizer. Acho que a estratégia do PL de Valdemar da Costa Neto, usando o Bolsonaro como seu principal cabo eleitoral, naturalmente, foi focar em cidades de médio porte e, nesse sentido, foi muito bem sucedida a estratégia, né? Varreu vários cantos do país relevantes e isso pode dar sustentação para um projeto político de direita visando 26. O que você achou disso? Perfeito. Assim, a realidade, a direita amassou a esquerda nessa eleição. E quem não vê esse fato não está vendo com um ás de realidade. Se a gente olha para o Nordeste, o crescimento, num reduto tradicional até mesmo, de vários líderes de esquerda, o crescimento do PL, o crescimento da direita é gigante. Em várias localidades, Fortaleza, por exemplo, é uma cidade em que o candidato que começou bem abaixo ali do Bolsonaro conseguiu chegar em primeiro no segundo turno. Centro-Oeste, em Goiás, Bolsonaro também conseguiu, o PL também conseguiu fazer isso. Vou botar um asterisco aí nessa análise. Por quê? Vamos olhar, por exemplo, Fortaleza. O que aconteceu? Houve um racha na centro-esquerda, né? Na própria família Ferreira Gomes. Ciro apoiou um candidato, seu irmão Cid apoiou outro. Talvez no segundo turno, apesar do candidato André Fernandes do PL ter ido para frente, ter ido em primeiro lugar para o segundo turno, ele entra com muita dificuldade. O seu adversário é favorito. Vamos olhar Maceió, por exemplo. Foi eleito JHC. Ele está no PL hoje. Mas quem é JHC? JHC é um político de uma família muito tradicional. João Henrique Caldas, seu pai, também foi político. 4 anos atrás, ele foi eleito prefeito pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Ou seja, houve uma migração, claro, em função do contexto político, ele se aliou ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não é exatamente um político de direita que pode ser classificado assim. Em relação, como a gente também aplicou o critério da alinhamento de expectativas, é o quanto você quer botar o sarrafo lá em cima, pelo menos projetando a sua performance, e o quanto você, na prática, acaba performando. O próprio Valdemar estava dizendo no início ali, um pouquinho batendo no peito, um pouquinho otimista em excesso, talvez falando em 800 prefeituras. Há uma semana do pleito ele falou em 650, foi corrigindo ali a previsão, acabou tendo 523 prefeituras Brasil afora, o PL, o que foi suficiente para pelo menos subir uma posição no ranking de número de prefeituras dominadas pelo partido. E o próprio Valdemar também criticou o Kassab, né? Ele critica, mas aí o Kassab já ameniza o tom. O próprio Nicolas Ferreira indo contra o Kassab. Isso. E eu queria só trazer de você direto, Pepe, pelo seguinte, o PT, claro que performa mal nesses anos de eleição de meio de mandato, mas acabou, de certa forma, estancando a sangria, de certa forma, teve um desempenho melhor que em 2020. Não que isso seja muito, mas pelo menos estancou aquela hemorragia bizarra que viu acontecer em 2020. O que você achou?
Eu achei que essa análise dizendo que a direita amassou a esquerda é uma análise completamente errada e equivocada. Os números mostram isso. Mas é o centrão. Vamos lá. Não, mas o centrão, gente... É o centrão. Não, mas o centrão é direita também. Vamos lá. PP, vai. Primeiro que assim, os grandes centros urbanos sempre teve uma postura mais conservadora e mais de direita, centro-direita. Agora, quando você pega, por exemplo, a análise do todo, né, do quadro eleitoral como todo, você vê que há uma migração do MDB para o PSD, do Kassab, que são partidos que não têm uma história de apresentar candidatos à presidência da República, né? Ou seja, qual que é a ideia disso? Quando o MDB, que era o partido que historicamente tinha mais municípios, não colocava candidato a disputar a presidência da República, né? A exceção foi o Temer, que foi vice da Dilma, a ideia deles era focar nas regiões e nos municípios, né? Claramente se vê essa estratégia do Kassab, né? Então, o fato do PSD não estar polarizado com o governo federal, a discussão entre direita e esquerda, faz o PSD ter muito mais enraizamento social. Tanto é que o Ratinho Júnior do PSD é ligado ao Bolsonaro e o Otto Alencar do PSD também, na Bahia, é ligado ao presidente Lula. Ou seja, a questão... Eduardo Paz também é PSD. Claro, Eduardo Paz, que é ligado ao Lula, também é PSD. Ou seja, não tem nada a ver direita e esquerda. Tem a ver, sim, com conveniência partidária e conveniência política. Vamos rapidamente, antes da gente seguir em frente, muita coisa para a gente repercutir ainda. Para vocês aqui no Morning Show, eu queria só comentar a abstenção. Foi a menor desde 2016. Claro que teve 2020, contexto da pandemia faz toda a diferença, mas chegou a 21,6% na média nacional. E isso, eu acho que pelo menos a questão da abstenção está, pelo visto, sob controle, né? Mas eu acho que a tendência pode ser até aumentar, dada a comodidade, o conforto que a pessoa agora tem. Pode entrar ali no aplicativo do e-título, justificar por ali mesmo, pagar um valor bem modesto, acho que de R$ 3,50, e está justificado, ele lavou as mãos e não precisa participar. Lembrando que esse dinheiro... Mas acho que só tem um dado aqui, ou pelo menos um caso que vale a pena a gente mencionar, que em Goiânia, na disputa pela Prefeitura de Goiânia, o número de abstenção foi maior do que o número de votos atingido pelo primeiro colocado na disputa pela Prefeitura de Goiânia, que também é uma cidade mais do que relevante do Centro-Oeste. Só deixa eu fazer um adendo. Você falou da multa de R$ 3,51, mas vai para o fundão eleitoral. Né? Então, importante lembrar isso. Eu não sabia disso. Eu acho que tem uma informação curiosa. Todo mundo dá o PSDB como um partido morto, né? Sim. Um zumbi. Sabia que o PSDB elegeu mais prefeitos que o PT? Olha lá. O PSDB elegeu 276 prefeitos, enquanto o PT elegeu 253. Ou seja, a morte política é relativa no Brasil. Com exceção dos grandes redutos eleitorais, com exceção das grandes cidades, vê se você concorda comigo, Pepe, com exceção das grandes cidades que têm, sim, um impacto em termos de aliança partidária para 26, esses pequenos municípios, o partido do prefeito é uma mera formalidade quase. As pessoas votam em pessoas, não votam em partidos, principalmente nesses pequenos municípios. É por aí, Pepe, eu te vi também indignado mais uma vez, revoltado mais uma vez. Qual é a revolta da vez? A gente precisa seguir em frente. Não é revoltado, não. É que o Mano trouxe uma informação interessante, mas informação que não é verdadeira, que analisa o contexto todo. O PSDB tinha, em 2020, 515 municípios. Caiu para 269. O PT teve 178 em 2020, subiu para 248. Ou seja, o PT subiu e o PSDB caiu. Ok, mas o meu ponto é que se a gente fizesse um enquete, provavelmente as pessoas diriam o PT é maior do que o PSDB. Siga em frente. Abstenção. Jess fala sobre a abstenção, a gente segue em frente. São Paulo. A abstenção em São Paulo foi muito alta. Mais de 27%. Ficou ali na margem de erro com os 3 primeiros candidatos. E eu acho que está muito ligada às pessoas, muitas vezes, não quererem ir votar, porque elas veem que o voto não vai fazer tanta diferença. Então, esse ponto aí da facilidade do e-título, a facilidade da justificativa, com certeza favorece que cada vez mais as pessoas tenham menos uma visão de que o voto, ele é de fato obrigatório. E cada vez mais a gente tem visto aqui no Brasil também, o PP falou, é errado, PSD em sua maioria tende a estar com a direita. Um bom exemplo disso é na cidade de Curitiba, que o candidato, inclusive, o Eduardo Pimentel, do PSD, ele é um candidato apoiado pelo Bolsonaro, ele é um candidato apoiado por vários nomes que estão à direita. E Curitiba que vai ter um segundo turno direita contra direita. Dois lugares, direita contra direita. Goiânia a esquerda não teve nem chance. Goiânia também. Bolsonaro contra Caiado. Então, assim, a realidade é que nas capitais a gente viu uma configuração que ainda tendo o governo federal podendo fazer muita coisa por meio dos ministérios, o Partido dos Trabalhadores saiu muito fragilizado e muito mais fraco no comparativo. Então, com certeza, isso deve ser levado em conta.
Curitiba foi talvez a primeira grande capital Brasil afora que já começou a entregar os primeiros resultados. Todo mundo ali ficou focado ali em Curitiba. Cristina Grêmio ali tendo um desempenho surpreendente. Teve um aceno ali na reta final do próprio Bolsonaro. Pablo Marçal gravou vídeo com ela. Foi o suficiente para levar direita versus direita. E o nome do outro candidato da situação... Eduardo Pimentel, do PSD. Pimentel, ele que é ex-vice do Rafael Greca, que foi um grande crítico do Bolsonaro durante a pandemia. E que tem como vice na chapa o Paulo que foi o candidato do Bolsonaro para o Senado. Suco de política brasileira. É um suco de política brasileira. E que tem o apoio do governador Ratinho Júnior também. Falando em suco...